Andrei Chikatilo, conhecido como o açougueiro de Rostov, é um dos serial killers mais notórios da história russa. Ele assassinou 52 mulheres. Entre essas pessoas que ele assassinou, eram crianças e adolescentes, mas eram pessoas de ambos os sexos. Sua jornada sinistra oferece um mergulho tenebroso e sombrio. A forma que ele cometia os crimes dele é uma das coisas mais bárbaras que você pode imaginar que um ser humano pode fazer. Mas antes de começar aqui o vídeo, eu quero que você deixe seu like, se inscreva, comenta qualquer coisa aqui nos comentários, dando o seu feedback do que você achou sobre esse vídeo, do que você tá achando dessa história aqui. Comenta qualquer coisa aí só pra tá ajudando aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui. Vamos pro vídeo. Andrei Ramovich Chikatilo cresceu em meio à devastação da Segunda Guerra Mundial. Não pode esquecer que o Andrei, ele é da época de quando o Stalin estava vivo. Sua família, como muitas outras na época, enfrentava extrema pobreza e escassez de alimentos. Esse ambiente difícil moldou a infância de Andrei, tornando alvo de bullying na escola devido à sua fraqueza física e problemas de visão. Os professores descreviam o garoto como um aluno tímido, inteligente e dedicado aos estudos. Apesar de sua timidez, ele se destacava academicamente e era elogiado por seu desempenho escolar. No entanto, seu comportamento reservado e introvertido muitas vezes tornava alvo de bullying por parte dos seus colegas. Um detalhe que eu estava esquecendo de citar é que o Andrei, ele relata que comeu pão pela primeira vez foi com uns 12 anos de idade, e durante a participação dele na sala de aulas e dentro da sua casa sozinho, ele desmaiava muito, porque ele era fraco, ele era pobre, não tinha dinheiro para comprar comida. Justamente por esses fatores que ele ficava desmaiando muito durante as salas de aula e durante sozinho na sua casa. Na adolescência, Andrei enfrentou dificuldade em se relacionar romanticamente. Ele sentia atração por garotas, mas sua incapacidade de ter relações sexuais causava profunda frustração e isolamento. Seus problemas amorosos eram exacerbados pela vergonha e humilhação que sentia ao ser incapaz de satisfazer suas parceiras. O Andrei chegou a namorar com uma garota de sua vila, mas só que esse relacionamento não durou por muito tempo por causa que ele não tinha relações íntimas com essa garota, e acabou que no fim essa garota largou dele e ela contou para todo mundo da região do Andrei ali, da vila dele, contou para todo mundo que ele não conseguia ter relações sexuais com ela, com qualquer outra garota. E isso afetou mais ainda a cabeça de Andrei. Mas nada que ele fez na sua vida, os crimes que ele cometeu, nada justifica isso. O que dá para perceber ao tentar entender a mente desse criminoso é que esse fator dele de não conseguir ter relações íntimas com mulheres mexeu muito com a cabeça dele. E não só isso, aí juntou outros fatores, que é o bullying que ele sofria na escola por ser magro, ele tinha problemas de visão, miopia, as pessoas ficavam mais ainda zoando ele, mas essa questão dele de não conseguir ter relações íntimas com mulheres mexeu muito mesmo com a cabeça desse sujeito. Na fase adulta, ele foi convocado para o serviço militar obrigatório em 1957. Ele serviu por 3 anos, trabalhando em fronteiras e em uma unidade de comunicação da KGB, Comitê de Segurança do Estado. Durante esse período, Andrei também se afiliou ao Partido Comunista. Após concluir seu serviço militar, retornou à sua cidade natal, onde sua reputação de impotência o assombrava. Sentindo-se deslocado e incompreendido, Andrei enfrentou um profundo sentimento de alienação e desespero. Essa fase de sua vida marcou o início de uma série de eventos sombrios que o levaria ao caminho do crime. Mesmo com todos esses problemas, ele conseguiu se casar. O casamento dele ocorreu em 1963. O nome da mulher que ele se casou se chama Fayana. Pouco se sabe sobre como o casal se conheceu, já que não há muitas informações disponíveis sobre sua vida pessoal antes dos crimes. Eles conseguiram ter um filho cujo nome não é amplamente divulgado por questões de privacidade. Apesar de suas dificuldades pessoais, Andrei se dedicou aos estudos e se formou em literatura russa.
Ele se tornou professor, mas sua carreira não foi fácil. Ander enfrentava desafios para manter a ordem na sala de aula e ganhar respeito dos alunos, o que alimentava sua crescente raiva e ressentimento. Ninguém respeitava ele, nem os alunos respeitavam ele. Isso deixava o Ander cada vez mais furioso e zangado. Quando a gente vai ver sobre histórias de psicopatas serial killers, a gente nota que eles não aceitam ser rejeitados, eles odeiam quando as pessoas desrespeitam eles e eles acabam alimentando aquele ódio daquela rejeição, e isso faz eles cometer crimes bárbaros. Mas nada disso aqui justifica deles cometer esses crimes bárbaros. Eu só tô mostrando esse ponto aqui pra gente entender a mente do criminoso, pra gente ver o que fez ele chegar a esse ponto de cometer esses crimes bizarros, pesados que ele fez. Ainda na escola, ele frequentemente se trancava na sala com um aluno dizendo que queria conversar sobre suas notas. Ele fazia isso tanto com meninos, tanto com meninas. Porém, assim que a porta se trancava, Ander realizava avanços íntimos nesses adolescentes. As denúncias sobre esses ataques se acumularam na mesa da direção da escola, que ao invés de acionar a polícia, resolveu simplesmente demitir o professor. Agora atraído por menores de idade, Ander espiava garotas em banheiros públicos. Ao menos por 3 vezes, ele foi capaz de atrair essas garotas e atacá-las de maneira indecentes. Fugindo mais uma vez de seu passado, agora por outros motivos, ele realocou sua família para a cidade de Shakht, aproximadamente 75 km de Rostov. Lá ele conseguiu novamente um emprego como professor. Mas assim, se você for parar para pensar, se a primeira escola tivesse ido à polícia, denunciado ele nunca ia conseguir uma outra profissão como professor. Mas infelizmente, isso não aconteceu. A escola não fez um boletim lá para fazer o Ander ser preso, alguma coisa acontecer com ele. Se tivesse feito isso, ele não ia ser professor novamente. A esposa de Andrei na época teve conhecimento sobre os avanços de seu marido contra os adolescentes, mas ela optou por continuar com o homem. O que ela não sabia era que Andrei tinha adquirido secretamente uma outra residência. Ele pegou uma pequena casa em um local de difícil acesso. Isso seria perfeito para colocar seus planos em mão. Os primeiros ataques foram usados pelo criminoso de maneira preparatória. Traumatizar suas vítimas para sempre não era mais o principal objetivo de Andrei. Seu comportamento ficaria ainda mais agressivo, dando nascimento a um dos piores serial killers da história. Dia 22 de dezembro de 1978, Andrei encontrou sua primeira vítima. Helena Zako, de apenas 9 anos de idade, estava sozinha em um ponto de ônibus. Andrei então ofereceu goma de mascar para a garotinha. Não pode esquecer que ela aceitou seguir o criminoso até a casa dele. Uma vez trancada lá dentro, o homem tentou se forçar na menina, mas por conta de sua impotência, não teve sucesso. Ele então passou a estrangular a garotinha e com uma faca perfurou o abdômen da Helena. Ele perfurou 3 vezes. Nesse momento, sem outros estímulos, ele se satisfez e Helena faleceu por estrangulamento. Depois já estrangulada, ele vai lá, pega o corpo dessa garota e joga no rio. A Helena foi encontrada sem vida 2 dias depois debaixo de uma ponte. E a mochila dela que ela carregava foi localizada do outro lado do rio. Na época, esse crime foi atribuído a um homem de 25 anos de idade de nome Alexandre Krashenko. Apesar de ter um bom álibi, ele também tinha histórico criminal e já tinha sido preso anteriormente por estupro. Além disso, a polícia da época tinha uma forma mais questionável de investigar os casos. A esposa desse homem foi ameaçada de ser presa como cúmplice, fazendo com que a mulher mentisse, dizendo que seu marido não estava em casa. Naquele dia, Alexandre Krashenko foi julgado culpado por esse crime e sentenciado à pena capital. Ele foi executado pelo Estado via disparo de armas de fogo.
Em julho de 1983, a pressa das autoridades em resolver o caso, somada às estratégias usadas pelos detetives da época, condenou e executou um inocente, enquanto o verdadeiro responsável permanecia livre, o que significa que Andy nem ao menos foi investigado, já que o caso já estava oficialmente encerrado. Os peritos chegaram a encontrar vestígio de sangue próximo à casa secreta de Andy, mas como ele não tinha histórico criminal, estava casado e com 2 filhos, seu nome não entrou na lista de suspeitos. De qualquer forma, ele ficou receoso de estar sendo observado por conta do sangue encontrado. E durante os próximos 2 anos, passou o tempo que pôde com sua família, usando-os como escudo ou medalha de reafirmar que era um cidadão de bem. Ele deixou o emprego como professor e se tornou supervisor de uma empresa de logística. Durante esses anos no qual Andy se escondia atrás de sua família, ele ficou obcecado com seu primeiro assassinato. Aquela foi a primeira vez que ele tirou a vida de uma pessoa. E como todos os outros assassinos em série, cedo ou mais tarde, ele repetiria seu ataque. No dia 3 de setembro de 1981, o criminoso encontrou sua próxima vítima. A estudante Larissa Senko, de 17 anos de idade, estava em um ponto de ônibus quando foi avistada pelo assassino oferecendo bebidas alcoólicas para a moça. Ele conseguiu fazer com que ela seguisse até um local isolado em uma floresta próxima. Uma vez lá, Andy atacou a garota tentando se forçar nela e ele não conseguiu. Ele falhou novamente. E para abafar os gritos da Larissa, encheu a boca dela, da jovem, de lama. Em seguida, a estudante foi estrangulada pelo Andy. Sem uma faca, o Andy usou seus próprios dentes para arrancar pedaços de sua vítima. Aquele ato bizarro tornaria cada vez mais bizarro nos seus próximos crimes. O corpo de Larissa, já muito danificado, foi coberto por folhas, galhos e jornais. O corpo dela foi encontrado sem vida logo no dia seguinte. As vítimas eram de ambos os gêneros, entre 9 a 45 anos, e com sua maioria sendo mulheres. Alguma delas era garota de programa e moradora de rua. Esses são alvos fáceis, que são movidos pelo desespero e aceita dinheiro em troca de ir para a mata. Com promessas e mentiras, elas eram atraídas até um local isolado ou para uma segunda casa de Andy. O criminoso então tentava se forçar na vítima para em seguida estrangular e esfaquejar a jovem até a morte. Em algumas vezes, ele ainda se satisfez durante e pós os óbitos. Com o auxílio de facas e seus próprios dentes, o corpo era mutilado de formas incrivelmente terríveis. Grande parte das vítimas receberam muitos cortes na altura dos olhos, fazendo com que fossem removidos. Úteros também era retirado e a especulação sobre se o criminoso teria ou não ingerido parte delas. Na época, a polícia chegou à conclusão que poderia ser pessoas do mercado negro que estavam fazendo esses crimes e estava retirando o corpo das suas vítimas para vender. Mas não. Depois disso, a polícia chegou à conclusão que era um homem e eles colocou o nome desse homem de O Açougueiro de Rostov. O Andy ficou conhecido por causa desse nome. E esse apelido, né, de O Açougueiro de Rostov, por que desse apelido? Simples. É porque ele cometia crimes bizarros. As formas que ele fazia, matava suas vítimas, era um negócio assim, muito cruel. Aí eles colocaram esse apelido desse serial killer de O Açougueiro de Rostov. O Andy foi capturado em 20 de novembro de 1990 após uma longa investigação e vigilância da polícia. O Andy foi finalmente preso enquanto tentava abusar sexualmente de uma adolescente em uma estação de trem em Rostov. Seu julgamento começou em abril de 1992 e ele foi condenado por 52 assassinatos e foi sentenciado à morte. O Andy foi executado por um pelotão de fuzileiros em 14 de fevereiro de 1994. Esse daqui foi o fim do Açougueiro de Rostov. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui nos comentários o que você achou dessa história. Não se esqueça de inscrever e ativar o sininho e deixar seu like.
Obrigado por ver o vídeo e falou!